Pessoal que está maratonando nossos vinhos do clube, olá! Com muito atraso, vamos falar dos vinhos do clube de vinhos da Divinoteca do mês de agosto. Né? Esse aqui foi uma grata surpresa, que nem eu falei no vídeo anterior, quem não viu. Meses de julho e agosto nós enviamos vinhos nacionais. Eu sempre puxo o saco aí quando eu vejo vinhos nacionais de altíssima qualidade, vinhos de custo-benefício bom, porque é muito bom a gente valorizar esse aí, trabalho profissional e de muita competência de grandes produtores do Brasil. E também produtores pequenos, né? Não é só. Eu foco muito em conhecer coisa nova no clube, produtores novos, foco muito em levar novas experiências para as pessoas e coisas que clubes grandes não conseguiriam atender, porque algumas vinícolas são baixa produção. Vocês vão ver aqui nesses vinhos desse mês de agosto, da vinícola Cavalieri, um pouco mais sobre isso. E foi uma grande surpresa que eu conheci esses vinhos. Eu estava aqui trabalhando, obviamente, e chegou aqui um representante. E ele falou assim: posso. Eu sou aqui representante de uma vinícola nacional. Eu trouxe uns vinhos para você tomar aí, tipo, era, sei lá, terça-feira, 4 horas da tarde. Eu falei: tá bom, pode chegar, né? 3h30, 4 horas. Pode chegar, abre os vinhos. Ele abriu os vinhos, eu tomei. Falei assim: nossa, os vinhos são bons, legal, né? Eu tava até que reticente na conversa. Aí eu fui perguntar os preços, eu falei: o quê? Oi? Só isso? Vinhos nessa qualidade, nesse preço? Eu falei: não, tem uma coisa errada, né? Aí a gente foi conversando, eu fui provando alguns vinhos, eu falei assim: ah, interessante. E aí eu vi a tabela de preços, eles não tinham nenhum vinho para se enquadrar no Clube Premium. Eu falei assim: olha, eu gostaria de colocar vocês no clube, mas vocês não têm um vinho nessa categoria aqui que eu busco sempre, né? Mandar a experiência do clube com todos os produtores, todos os vinhos do mesmo produtor, é uma coisa que quando acontece é bom, não é sempre, mas quando acontece é muito bom. Ele, em julho a gente vai lançar um espumante comemorativo, e esse daí eu acho que se enquadra, que é esse espumante aqui, né? Eu vou falar dele depois. Eu falei assim: beleza, quando que vai lançar? É fim de julho. Eu falei assim: então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar os vinhos da Cavalieri no clube do mês de agosto. Clube do mês de agosto, os vinhos da Cavalieri irão para nosso clube. E foi assim que eles entraram, senão eles teriam entrado em julho já, tá? Mas é o seguinte, eu resolvi colocar no plano Essências duas uvas que dificilmente eu conseguiria colocar no plano Essências, por causa que elas são normalmente uvas que saem vinhos mais caros. Então eu vi que tinha o vinho, tinha qualidade e custo-benefício incrível. São duas uvas, uma que é a Marcelin e outra que é o Alicante Boucher. Então, como encontrei essa vinícola que entrega vinho com qualidade, de essas uvas que são mais caras normalmente. E, meu, esses vinhos, os dois têm grande passagem em barrica, vocês vão ver aqui. Então, eu resolvi colocar no plano Essências um Marcelin, como eu falei no vídeo anterior, Marcelin, que é aquela uva francesa, que é o corte de Cabernet Sauvignon com Grenache, né? E eu coloquei esses daqui. E assim, é um trabalho muito bom aqui. O rótulo fala da Marcelin, Safra 22. Ele dá aqui no contrarótulo dicas de harmonização. Mas assim, depois que eu estudei da vinícola, eu vi como eu me identifiquei muito com essa vinícola. Eu gostei muito do trabalho deles. Que é uma vinícola até que recente, né? Ela começou primeiro plantando uvas e vendendo as uvas. Depois acho que eles começaram a fazer o vinho e vender o vinho para outras vinícolas revenderem, né? E até que deu uma crise no começo dos anos 90 e eles tiveram que passar a vender o próprio vinho, porque essa crise fez com que a matéria-prima se desvalorizasse demais. Então, com o que eles produziam, eles não iam ter como pagar as próprias contas. Então, eles falaram assim: vamos agora fazer o vinho com a nossa marca e vamos vender para atravessar essa fase. E são vinhos de altíssima qualidade, que é, assim, a vinícola é cheia de princípios.
Eu peguei a apresentação deles, eu fiquei muito encantado assim com os princípios e a visão da família, que é uma vinícola familiar. E eles falam que vinho não é somente uma bebida, né? Vinho é uma forma de você entregar cultura, arte e história engarrafada. Então, eles querem mostrar como a qualidade, eles querem mostrar cultura, querem mostrar arte em tudo que eles entregam. E eu também acredito muito nisso, é uma coisa que a gente faz aqui na Divinoteca. A gente não é só uma loja de vinhos, a gente quer que as pessoas aprendam mais, elas se desenvolvam mais. A gente tem aqui encontros de autoconhecimento, a gente tem as degustações que sempre tem conteúdo agregado. O clube aqui, vocês vão ver, sempre tem os vídeos falando sobre os vinhos, falando sobre as vinícolas, falando sobre processo. Então, eu me encantei muito com uma vinícola que carrega assim, nos seus princípios. Quem acompanha, quem é dono de empresa, e muita gente é do clube dono de empresa, você sabe qual a importância de você ter uma carta de valores, você ter princípios claros no seu negócio. E todas as famílias, todas as pessoas deviam ter isso claro também. Faz parte de você se desenvolver como pessoa, você ter a sua clareza nos seus princípios, clareza no quem você é, o que você faz e por que você faz todos os dias. Então eu gostei muito dessa mensagem, porque a Dinoteca não só vende vinho, ela quer vender isso também. O vinho é só uma bebida, vinho ela tem que deixar de ser só uma bebida. O vinho tem história, o vinho tem cultura e o vinho tem arte engarrafada. Por isso que também é um dos princípios do nosso clube. Tá? Então gostei bastante aí, pessoal da Cavalieri, se chegar um dia a ver esse vídeo, vou ficar muito feliz de que vocês saibam o quanto eu admirei aí a apresentação de vocês. Tá? Então, falando do Marcelin, você vê que eles colocam aqui no contrarótulo 8 meses de barrica de carvalho francês e americano. Ele dá aqui umas características visuais e olfativas, né? Rubi intensa com tonalidade violácea, notas doces e delicadas. O carvalho apresenta um toque defumado, complexo, elegante, com taninos pronunciados. Eles dão algumas dicas de harmonização, que eu até no meu vídeo para os membros do clube, eu falei assim, eu não concordo com essas dicas de harmonização em grande parte, que eu achei esse vinho Marcelin não tão encorpado, não pedindo pratos tão pesados, tá? Eu indicaria pratos até mais leves. Ele fala aqui, ó, pratos encorpados como churrasco, cordeiro, javali, codorna, risoto condimentado. Eu não acho que caminharia para esse tipo de harmonização. No vídeo do clube eu falei um pouco mais sobre as harmonizações que eu acredito serem adequadas. Depois a gente vai para Alicante Bouschet, que também é uma uva cara de ser produzida. E esses dois vinhos caberem no Clube Essência, gente, é uma joia que vocês não têm noção. Inclusive porque esse Alicante, ele é garrafa numerada, produção de 3.000 garrafas somente. Tá? Então, para o pessoal do Plano Essências aí, que recebeu a R$ 150 esses dois vinhos, vocês não sabem que joia que é isso. Então aqui ele fala que tem 12 meses de barrica de carvalho francês e americano. E aqui ele dá a dica de harmonização já para pratos encorpados, e aqui eu concordo muito bem, porque Alicante Bouschet aqui é a uva tintoreira, e esse aqui é um vinho de mais corpo, realmente. No Plano Atitude, foram os últimos vinhos que eu provei. O primeiro, esse Syrah, nessa garrafa lindíssima, tá? Também com... Esse aqui tem 5 meses de carvalho francês. Pra você ter uma noção, os vinhos do Plano Essência têm menos barrica que os do Plano Atitude. E eu provei esses vinhos, eles se enquadraram perfeitamente. É um Syrah encorpado, é um Syrah de potência, ele tem os aromas característicos do Syrah. É um belo de um vinho, e até garrafa numerada também. Essa aqui é 4.000 garrafas produzidas. Um belíssimo vinho. Todos esses vinhos eu acredito que valem muito mais do que eles custam vinho. Então, para quem quiser conhecer uma vinícola de altíssimo nível, ainda tem algumas garrafas aqui. E esse aqui, um Cabernet Franc, que eu sou suspeito, que eu gosto da uva. E para mim é um autêntico Cabernet Franc, ele entregou exatamente o que eu buscava. É médio corpo para mais, ele tem 6 meses de barrica, e ele tem corpo, ele tem presença, ele tem persistência no paladar, e também dá uma boas dicas de harmonização. Aqui, engraçado que Cabernet Franc é até mais versátil. Eles indicam até prato de bacalhau para harmonizar. Eu acredito aí que vai até, dependendo da forma que é feito o bacalhau, ele pode ser mesmo, tá?
E aqui ele fala de garrafa numerada, este não. Mas Nilson Cavalieri é o fundador da vinícola. Esse aqui é um vinho em homenagem. Aqui a Adega Cavalieri nasceu em 87, mas em 97 produziu o primeiro vinho de casta varietal. Foram produzidas 4.000 garrafas de Cabernet Franc. Teve excelente aceitação, esgotando seu estoque em tempo recorde. Isso motivou a família a investir em mais varietais nobres, prezando a qualidade e o padrão rigoroso de elaboração. Este vinho em homenagem ao patriarca Nilson Cavalieri, fundador da Adega Cavalieri, para marcar os 26 anos do lançamento do primeiro vinho fino da vinícola. Ah, aqui é a garrafa numerada também, ó, 1710. Total 6.100 garrafas. Isso aqui são joias, gente. E isso aí. E o último, que é o vinho premium, é este espumante em homenagem a Michel Darquet, que é um chefe francês aí. É um espumante feito com Chardonnay Pinot Noir. Ele tem 60 meses de tempo de fermentação, gente. Champanhes caríssimos têm esse tempo de fermentação. Isso aqui então é um espumante de altíssimo nível, numa fração do valor de um champanhe. É impressionante como isso aqui é uma joia engarrafada. Esse aqui tem 1.000 garrafas produzidas somente. Aqui está na minha mão é a garrafa 222 e eu separei uma para uma comemoração dos 8 anos da Divinoteca, então só tem mais uma para ser vendida, tá bom? Então esse aqui é o espumante em homenagem, vem até numa caixa bonita, tal. Acho que nem tem a caixa aqui mais. Se ele fala aqui das harmonizações. Esse aqui é o chefe de cozinha renomado que nasceu na França em 56, reconhecido por excelência gastronômica. Que eu vi, ele também tem estrela Michelin que ele ganhou, tá? Então isso aqui é o espumante de comemoração. O pessoal do Clube Premium também recebeu por uma fração do valor, gente. Isso aqui é uma joia. O espumante Michel Darquet, 60 meses de barrica. E é isso aí. Quem quiser fazer parte do clube, só manda uma mensagem. Não perca tempo, vocês estão perdendo muito tempo quem não está inscrito nesse clube, hein? Beijo no coração de vocês e até o próximo, os vinhos do próximo mês.